Nunca imaginei que escreveria essas palavras, mas sinto que preciso registrar o que vi. Sou padre há quase 20 anos e já conduzi dezenas de rituais. Alguns terminaram com alívio, lágrimas de quem sofria e sensação de justiça divina. Mas existem casos que não terminam. Casos que deixam cicatrizes invisíveis e que ninguém deve presenciar. Tudo começou em uma cidade pequena, de ruas estreitas e casas antigas. Fui chamado para um ritual numa casa simples, de um bairro comum, onde uma família vivia há gerações. O pedido chegou por telefone, de madrugada. A voz da mãe estava trêmula, desesperada. A filha, adolescente, tinha se fechado no quarto, recusava contato com qualquer pessoa, e em várias noites os vizinhos ouviam gritos e objetos se movendo sozinhos. Quando cheguei, fui recebido por uma sensação estranha. A casa tinha cheiro de mofo e velas queimadas, mas havia algo mais, indescritível, um frio denso que parecia pesar sobre o corpo. A mãe me levou até o quarto da filha. A porta estava entreaberta, e eu senti, antes mesmo de entrar, uma presença que não era humana. A garota estava sentada na cama, o olhar fixo no nada, imóvel, como se estivesse observando algo que eu não podia ver. Mas quando percebeu minha entrada, o corpo dela se contorceu violentamente, girando a cabeça em ângulos impossíveis. Foi a primeira vez em anos que senti medo real. E eu já vi muita coisa. Comecei o ritual, rezando e aspergindo água benta. No início, tudo parecia dentro do esperado. Mas então as vozes começaram. Vozes diferentes, falando ao mesmo tempo, algumas sussurrando, outras gritando, todas em línguas que eu não reconhecia. A garota falava por momentos com minha própria voz, repetindo minhas palavras invertidas, debochando do ritual. Eu tentei ignorar, mas cada frase dela era uma lâmina contra minha fé, uma distorção de tudo em que acreditava. Os objetos começaram a se mover. Livros, cadeiras, até pequenas peças de decoração, tudo voava pelo quarto com força suficiente para me atingir. A mãe gritava, mas eu estava focado. Tento manter a calma nesses momentos, porque o medo é o que eles querem. Mas quando ela começou a se contorcer de costas para mim, levantando-se do chão, senti que algo estava mudando. A primeira coisa que notei foi o olhar. Não eram olhos normais. Não havia íris, nem pupilas. Só um buraco escuro que parecia sugar a luz do ambiente. A voz dela não vinha da boca, vinha do ar ao redor, penetrando meus ouvidos e meu peito. Senti uma pressão física, como se o ar tivesse se tornado concreto e me empurrasse para trás. Tentei recitar orações mais fortes, chamando santos e pedindo proteção, mas cada palavra parecia reforçar a presença. Ela começou a rir, um riso que não deveria existir. Profundo, gutural, masculino em alguns momentos, feminino em outros, mas sempre em total descompasso com o corpo dela. O chão parecia tremer sob os pés, e uma sensação de vertigem me tomou. Por precaução, chamei 2 ajudantes, experientes também em rituais, mas eles mal conseguiram entrar no quarto. Assim que atravessaram a porta, objetos invisíveis os empurraram de volta. Um deles caiu no corredor, inconsciente. Eu consegui avançar, mas senti como se mãos quentes e pegajosas tentassem me agarrar, penetrando sob a pele, nas articulações, tentando me arrastar para o chão. Então aconteceu algo que nunca esquecerei. A garota levantou-se no ar, sem apoio visível, e olhou diretamente para mim. Sua voz se tornou a minha, distorcida, ecoando minhas palavras e pensamentos mais íntimos. Senti cada medo, cada dúvida, cada pecado refletido naquilo que a possuía. Meu corpo tremeu involuntariamente. E nesse instante, tive a certeza de que qualquer tentativa de expulsar aquilo seria inútil. O ritual continuou por horas. Tentamos força física, orações, água benta, palavras antigas, mas tudo parecia insuficiente. Cada esforço fazia a presença se manifestar de formas novas e mais violentas. Parecia testar nossos limites, até onde podíamos suportar. E quando senti que estávamos próximos de um colapso total, a garota, ou a entidade, falou algo que ainda ressoa em minha mente. Vocês não podem me tirar daqui. Eu moro onde ninguém vê. Foi a última coisa compreensível. Depois disso, tudo se tornou caos. Luzes piscando, móveis quebrando, vozes em todos os tons gritando simultaneamente. Meus assistentes estavam feridos, e eu mesmo senti cortes no rosto, nas mãos, sem contato visível.
O quarto parecia respirar, expandir e contrair como um ser vivo. No amanhecer, tudo cessou. A garota estava sentada na cama, aparentemente normal. Mas a calma era enganosa. Seus olhos ainda tinham algo de errado, imperceptível à primeira vista, mas perturbador. Ela sorriu, e não havia humanidade naquele sorriso. Saímos rapidamente, tentando manter a segurança da família, mas havia algo que ninguém podia ignorar. A presença não havia sido expulsa. Apenas recuara temporariamente. Hoje, meses depois, ainda sinto o efeito. Às vezes, ao rezar sozinho, ouço risos baixos vindo de nenhum lugar específico. Minha fé foi testada de uma forma que nunca imaginei. E sempre que passo por aquela casa, percebo uma mudança no ar, um peso que antes não existia. Sei que, de algum modo, aquilo ainda está lá, esperando, observando. Nunca mais tentei um ritual sozinho. Nunca mais subestimei o que não compreendo. E toda vez que um pedido de exorcismo chega, sinto uma pressão invisível, um aviso silencioso de que nem tudo pode ser curado ou controlado. Algumas forças não se dobram. Elas apenas aguardam, silenciosas, e esperam por quem ousa enfrentá-las. E a parte mais assustadora: sei que não é a garota que está perdida. É a presença. E ela nunca esquece quem tentou tirá-la de onde ela escolheu estar. Nunca pensei que algo tão comum quanto uma rotina de casa pudesse se tornar o epicentro do medo absoluto. Eu não sou religioso, nunca participei de rituais, mas por circunstâncias que jamais vou entender, me tornei testemunha de um horror que desafia qualquer explicação racional. Tudo começou em um apartamento antigo, de corredor estreito e paredes amareladas pelo tempo. Uma amiga me chamou para ajudar com algumas pequenas reformas. Trocar uma lâmpada, ajustar a porta do armário, limpar o chão que havia ficado escorregadio após uma chuva. A rotina era simples, nada fora do comum. Mas, ao entrar no apartamento, senti uma vibração estranha. Um silêncio pesado que não combinava com o prédio cheio de famílias e crianças brincando no corredor. Ela me mostrou o quarto de seu irmão, que morava sozinho no apartamento há pouco mais de um ano. Assim que a porta se abriu, uma sensação de repulsa me atingiu. O quarto estava limpo, mas algo estava errado. Não era sujeira ou a desordem, era o ar, mais denso, como se o espaço estivesse comprimido. Uma geladeira desligada no corredor, que normalmente só zumbia baixo, parecia roncar com uma frequência anormal. O cheiro era estranho, indefinido, metálico, algo que lembrava ferro e terra úmida misturados. No início, achei que estava exagerando. Respirei fundo e comecei a arrumar o quarto, quando ouvi um sussurro baixo, quase inaudível. Olhei para trás, mas não havia ninguém. O sussurro se repetiu, mas agora mais claro. Uma voz distorcida, que imitava a fala de meu amigo, dizendo meu nome de forma arrastada e cruel. Meu corpo estremeceu. Tentei rir de nervoso, mas algo dentro de mim dizia que aquilo não era brincadeira. Na noite seguinte, fui chamado novamente, dessa vez por insistência de minha amiga, que não conseguia dormir. Ela relatou que o irmão havia mudado completamente de comportamento. Recusa em comer, insônia constante, murmúrios incompreensíveis. A situação havia se tornado tão séria que ela, desesperada, contatou um padre local, que sugeriu um exorcismo como última tentativa. Eu decidi acompanhar, curioso, tentando racionalizar tudo. O padre chegou acompanhado de 2 ajudantes. Não havia seguranças, câmeras ou equipes de apoio, apenas 3 homens tentando enfrentar algo que jamais se mostraria de forma previsível. O exorcismo começou no quarto. O padre pronunciava orações, aspergia água benta, segurava crucifixos e recitava passagens antigas. Tudo parecia normal, dentro do que eu imaginava que um ritual poderia ser. Mas então a mudança começou. A presença, se é que posso chamar assim, se tornou mais forte. O irmão, inicialmente imóvel, começou a se contorcer no chão. O corpo arqueava em ângulos que pareciam impossíveis. O chão rangia, não apenas sob o peso dele, mas como se estivesse sendo puxado de dentro para fora. O padre tentou manter a autoridade, mas cada oração era respondida com risos guturais, vozes diferentes saindo do corpo do jovem, gritando palavras em tons que iam do agudo ao grave, todas simultâneas. Nenhum de nós entendia, mas sentíamos cada sílaba como uma pressão direta no peito. Objetos começaram a se mover só.
O guarda-roupa abriu e fechou portas violentamente, livros voaram pelas paredes, a cama tremeu como se algo estivesse enterrado debaixo dela. A temperatura do quarto caiu drasticamente, nossas respirações formavam nuvens de vapor no ar frio. O irmão olhou diretamente para mim, e seus olhos não eram mais humanos, totalmente negros, fundos, sem reflexo, sugando a luz da sala. Ele falou meu nome em minha própria voz. Foi o suficiente para quebrar minha racionalidade. Tentamos restringi-lo fisicamente, mas era inútil. Ele se levantava mesmo quando segurávamos seus braços, flutuando parcialmente sobre o chão. Uma sensação de vertigem tomou conta de mim, e senti algo percorrer minha coluna, uma presença que parecia observar cada medo, cada fraqueza. O padre tentou intensificar as orações, mas quanto mais palavras ele pronunciava, mais a presença reagia. A sensação era de que não enfrentávamos apenas um corpo, mas uma consciência que conhecia cada fraqueza nossa. Horas se passaram. O caos não cessava. Os ajudantes estavam exaustos, feridos em pequenas escoriações inexplicáveis, marcas que surgiam como se o ar pudesse machucar. A presença parecia ganhar força com cada tentativa de expulsá-la. O irmão começou a levitar completamente, gritando palavras que ninguém poderia articular, e a voz da criança se misturava à nossa, criando um coro distorcido e insuportável. Por momentos, eu senti que a minha própria mente estava sendo invadida, pensamentos arrancados de dentro de mim e repetidos em tons grotescos. Quando o amanhecer começou a entrar pelo quarto, algo mudou. A entidade pareceu recuar, deixando o corpo do jovem imóvel, aparentemente normal. Mas o ar continuava pesado, carregado de uma energia que não deveria existir. O quarto, que antes era um espaço cotidiano, parecia agora um local de guerra invisível. A criança estava fisicamente intacta, mas havia um vazio em seus olhos, algo que não poderia ser explicado. Um sorriso curto e rápido surgiu em seu rosto, mas era impossível dizer se pertencia a ele ou à presença que ainda ali permanecia. Saímos da casa exaustos, cobertos de cortes e hematomas. O exorcismo havia falhado. Não conseguimos expulsar a presença, apenas a adiar, e sabíamos que em algum momento ela se manifestaria novamente. A família continuou vivendo no apartamento, mas o medo os acompanhava em cada noite. Eu, pessoalmente, não consigo esquecer os detalhes, os olhos, a voz, a sensação de que não éramos apenas observadores, mas participantes involuntários de algo que jamais entenderemos. Até hoje, em noites silenciosas, ainda consigo ouvir o eco daquele quarto. Risos, sussurros, objetos se movendo em minha imaginação, lembranças que retornam com força suficiente para me deixar sem sono. Aprendi que existem limites para o que a fé humana consegue enfrentar, e que algumas presenças não se dobram à vontade de ninguém. Algumas forças apenas esperam, silenciosas, até o momento certo para mostrar que a batalha nunca terminou, e que quem ousa enfrentá-las carrega para sempre a marca do que presenciou. Nunca imaginei que a igreja onde cresci, um lugar que sempre me trouxe conforto e segurança, pudesse se tornar o epicentro do medo absoluto. Trabalho na paróquia local há anos, conheço cada corredor, cada sala, cada altar. Mas algumas noites me lembram que nem tudo no mundo é explicável, e que forças existem para as quais nenhum treinamento ou fé completa é suficiente. Tudo começou numa sexta-feira à tarde, quando fui chamado por uma família que frequentava a igreja há anos. Um dos filhos adolescentes da família havia se fechado em si mesmo, apresentando comportamentos cada vez mais estranhos. Primeiros sinais: insônia, gritos noturnos, recusa em se alimentar e murmúrios desconexos que não faziam sentido. Com o tempo, objetos começaram a se mover sozinhos dentro da casa deles. Livros caíam, portas batiam, e às vezes eles ouviam risadas que pareciam vir de dentro das paredes. A família, desesperada, decidiu levar o filho à igreja. Eles acreditavam que um ritual conduzido pelo padre pudesse ajudá-lo. Quando o vi pela primeira vez, pensei tratar-se de um jovem qualquer, mas havia algo em seu olhar que me deixou inquieto. Ele não parecia humano naquele momento. O olhar era vazio, mas intenso, e parecia atravessar o ar, inspecionando cada pensamento meu. O ritual começou no salão principal da igreja. As velas estavam acesas, formando um círculo ao redor dele, e o altar central iluminava a cena com uma luz trêmula e amarelada. O padre começou as orações, aspergiu água benta e segurou o crucifixo com firmeza. No início, tudo parecia dentro do esperado.
Mas logo percebi que não seria simples. O jovem começou a se contorcer no chão. Movimentos lentos, depois rápidos, violentos, com o corpo arqueando de formas impossíveis. Sua cabeça girava de maneira antinatural, e os olhos, antes humanos, tornaram-se totalmente negros. A voz que emergia dele não era mais sua. Era profunda, gutural, múltipla, ecoando em tons que iam do grave ao agudo. Ele repetia as nossas próprias palavras invertidas, ombando do ritual, e cada sílaba soava como uma lâmina contra meu peito. Objetos começaram a voar pelo salão: cadeiras, livros, velas, até vasos e imagens de santos. O altar parecia pulsar, vibrando de uma maneira que ninguém podia explicar. Cada oração que o padre pronunciava fazia a presença reagir com ainda mais força. Era como se estivéssemos diante de uma consciência que entendia cada medo, cada dúvida, cada ponto fraco. Tentei me manter firme. Respirei fundo, repeti mentalmente as orações que conhecia desde criança, mas foi inútil. O jovem começou a levitar alguns centímetros acima do chão, girando lentamente enquanto gritava palavras que ninguém poderia articular. A sensação era de que a própria igreja se transformava em algo vivo. O chão pulsava, o ar vibrava, e uma pressão invisível nos empurrava para trás. Durante o que pareceu horas, tentamos de tudo: orações mais longas, cantos em latim, exorcismos conhecidos. Mas nada adiantava. O jovem falava com uma voz que imitava a minha própria, distorcendo meus pensamentos, repetindo meus medos e desejos mais íntimos. Era impossível não sentir cada palavra penetrando na mente. A pressão era física, quase sufocante. Em um momento, olhei para os bancos da igreja e percebi que outros objetos menores, imagens de santos e crucifixos, começaram a girar e voar, como se quisessem nos atacar. O som das vozes era ensurdecedor, mas ao mesmo tempo impossível de localizar. Parecia vir de todos os cantos, dentro da própria mente. O jovem começou a gritar diretamente para mim, em minha voz, dizendo coisas que só eu sabia, revelando segredos que ninguém poderia conhecer. Quando o amanhecer começou a penetrar pelas janelas altas, algo mudou. O jovem caiu no chão, imóvel, aparentemente normal. Mas havia algo nos olhos dele, algo que não podia ser humano, um vazio absoluto, como se a presença que o possuía ainda estivesse ali, observando e esperando. A sensação de ameaça não desapareceu. O salão, antes familiar, parecia agora um local de guerra invisível. O ritual havia falhado. Não conseguimos expulsar a presença, apenas adiá-la. A família voltou para casa, mas a cada noite que se seguia, relatos de ruídos estranhos e objetos que se moviam sozinhos continuavam. Mesmo semanas depois, sinto, quando entro na igreja, uma pressão sutil, um arrepio que me percorre a coluna, uma lembrança de que nem todos os exorcismos têm fim. Algumas forças não se dobram à vontade humana. Elas apenas esperam, silenciosas, até o momento certo para mostrar que a batalha nunca terminou, e que quem ousa enfrentá-las carrega para sempre a marca do que presenciou. Eu sempre tive dificuldade de acreditar cegamente nas histórias que minha família contava. Cresci ouvindo relatos sobre coisas estranhas, sobre o mal rondando pessoas, sobre rituais e padres que expulsavam demônios como se estivessem lidando com um animal selvagem. Sempre achei exagero. Mas uma noite, durante um inverno muito rigoroso, eu vi algo que mudou completamente a minha forma de entender o que é real. Eu tinha cerca de 16 anos quando a irmã mais velha da minha mãe adoeceu de um jeito estranho. Não era uma doença comum. Começou com febre alta que não baixava. Depois, ela começou a falar sozinha, como se respondesse a alguém invisível. No início, os médicos acharam que fosse uma infecção, mas nenhum remédio ajudava. Em poucas semanas, ela já não reconhecia ninguém da família. Passava horas encarando o teto, rindo baixo, como se escutasse algo que nós não conseguíamos ouvir. O que me deixou mais perturbado foi quando ela começou a imitar a voz de outras pessoas da casa. Uma vez, ela chamou minha mãe pelo nome com a voz idêntica da minha avó, mesmo sem nunca ter ouvido aquele tom exato. Outra vez, enquanto meu pai estava no quintal, ela começou a falar exatamente como ele, repetindo uma frase que ele tinha acabado de dizer, mas num tom seco, quase sem vida. Era como se algo estivesse usando o corpo dela para zombar de todos nós. As noites ficaram impossíveis. O quarto dela ficava no final do corredor
Mesmo com a porta fechada, era possível ouvir arranhar de unhas na madeira, passos que iam de um lado para o outro e um som baixo, como se alguém sussurrasse palavras numa língua que não parecia humana. Um cheiro pesado, de carne queimada misturada com mofo, começou a tomar conta da casa. Minha mãe passava horas rezando, mas nada mudava. Pelo contrário, parecia piorar. Foi quando minha avó decidiu chamar um padre conhecido por lidar com casos assim. Ele não era o padre da paróquia local. Era mais velho, com olhos fundos e uma postura que transmitia mais cansaço do que autoridade. Chegou carregando um saco de pano surrado, de onde tirou um crucifixo, uma garrafa de vidro com água e um livro grosso e gasto. Ele não quis comer, não quis conversar muito. Apenas disse que começaria naquela noite, e que ninguém deveria interromper. O exorcismo começou por volta das 10. Nós ficamos na sala, enquanto ele entrou no quarto e fechou a porta. No início, o som das orações era constante, firme. Mas logo começaram os gritos. Não eram gritos de dor comuns. Eram agudos, quase animalescos, e mudavam de tom rapidamente, como se várias vozes gritassem ao mesmo tempo. Em certos momentos, parecia que alguém arranhava as paredes com algo de metal. Em outros, era como se móveis fossem arrastados de um lado para o outro. Mas o pior eram as risadas. Risadas curtas, secas, que vinham e iam de forma imprevisível. Depois de quase uma hora, o padre gritou algo que eu não entendi, e então o som cessou. Por um momento, pensei que tivesse acabado. Mas aí a porta do quarto bateu com tanta força que as paredes tremeram. O barulho fez minha mãe gritar. O padre abriu a porta com o rosto pálido, suando como se tivesse corrido quilômetros. Ele disse que precisava continuar, mas pediu que ninguém entrasse, não importava o que ouvisse. Na segunda hora, a situação piorou. Ouvi golpes fortes contra a porta, como se algo tentasse sair. O cheiro de queimado ficou insuportável. Minha mãe cobriu o rosto com um lenço, chorando baixo. Então, o som parou de repente. Silêncio total. Foi nesse silêncio que escutamos algo novo, passos lentos no corredor. Só que todos nós estávamos na sala. Olhei para minha mãe e percebi que ela também tinha entendido que não era possível. Os passos foram ficando mais próximos, até pararem na porta da sala. Ninguém entrou. Apenas ficamos ali, congelados. O padre saiu do quarto cerca de meia hora depois. Ele estava com o crucifixo quebrado na mão e disse, com a voz baixa, que não havia terminado. Que o que estava nela não tinha sido expulso, apenas contido. Pediu para manter o quarto trancado e nunca mais deixá-la sozinha. Antes de ir embora, fez um sinal da cruz na entrada da casa e disse que não poderia voltar. Não explicou o motivo. Minha tia não voltou ao normal. Depois daquela noite, ela passou a falar menos, mas sempre sorria de um jeito estranho, como se soubesse de algo que nós não sabíamos. De madrugada, ainda ouvíamos passos e arranhões, e às vezes ela ficava parada no corredor, olhando para o nada, com a cabeça levemente inclinada, como se escutasse instruções. Meses depois, ela desapareceu. A porta do quarto estava aberta e a janela, quebrada. Procuramos pela vizinhança inteira, mas nunca encontramos nada. A única pista foi uma marca funda no chão do quarto, como se algo tivesse sido arrastado para fora. E o cheiro, o mesmo cheiro de queimado e mofo, impregnando o ar por dias. Alguns anos se passaram, mas ainda sonho com aquela noite. Sonho com a porta fechada, os gritos, as risadas. Às vezes, acordo no meio da madrugada e tenho certeza de que sinto o cheiro novamente. Outras vezes, escuto os mesmos passos lentos, parando na porta do meu quarto. Nunca abro os olhos nesses momentos. Aprendi que, se o exorcismo não funcionou, talvez o que estava nela ainda esteja procurando um lugar para ficar. E tenho medo de que um dia, escolha a mim.